Olá, meu nome é Maria Gabriela, sou estudante de Engenharia Florestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu realizo iniciação científica no Departamento de Solos, que é pertencente ao Instituto de Agronomia da Universidade, no Laboratório de Química e Poluição do Solo, o LAQUIP, onde eu sou orientada pelo professor Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho. Essa apresentação, referente ao resumo que foi submetido ao Simpósio Catarinense do Campo à Mesa, tem como título Alterações eletroquímicas pelo uso do biocarvão em compostagem de cama de aviário. Como autores, Maria Gabriela Alves da Cruz, Júlio César Francisco Ferreira de Araújo Júnior, Fernando José Ferreira, Camila da Costa Barros de Souza, Érica Souto Abreu Lima e Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho. O experimento que possibilitou a apresentação desse trabalho foi realizado na UFRJ, mas o material utilizado foi obtido em São José do Vale do Rio Preto, na região serrana do Rio de Janeiro. A cama de aviário é um resíduo da produção avícola formado pela mistura de diversos componentes, serragem, fezes, penas, restos de rações e outros componentes, antibióticos, fazendo com que seja um subproduto rico em nutrientes e um excelente adubo orgânico, se manejado da maneira correta. Nesse sentido, o processo de compostagem tem sido utilizado para que a cama de aviário seja um adubo mais seguro. A compostagem reduz a quantidade de micro-organismos patogênicos presentes na cama de frango e, consequentemente, diminui a contaminação ambiental. Ou seja, a qualidade do resíduo é diretamente influenciada pela compostagem, que promove alterações estruturais, físicas e químicas, inclusive a menor biodisponibilização dos metais pesados, que estão presentes em alta quantidade na cama de aviário, na cama de frango. O chumbo, no entanto, um dos metais pesados mais prejudiciais à saúde, mesmo depois do tempo de compostagem indicado, não fica menos biodisponível, sendo interessante a utilização do biocarvão nesse sentido. Ou seja, para maximizar todas essas características benéficas da compostagem, o biocarvão tem sido utilizado principalmente pela sua elevada superfície específica, ótima reatividade, alta porosidade, também pela presença de grupos aromáticos, sendo uma boa adição à cama de aviário, tornando ela um resíduo mais seguro de ser utilizado como adubo. Durante a compostagem, então, tem vários parâmetros que são importantes de serem analisados e medidos, dentre eles a temperatura, aeração, umidade, granulometria, relação CN, micro-organismos, pH. E nessa apresentação, os parâmetros analisados vão ser o pH e a condutividade elétrica, estudando justamente as alterações eletroquímicas promovidas pela utilização da cama de frango, pela compostagem da cama de frango, especificamente pela utilização do biocarvão nessa compostagem. A metodologia, então, foi baseada na medição desses parâmetros do pH e da condutividade elétrica ao longo da compostagem da cama de frango, em diferentes tempos, 0, 30, 60 e 90 dias de compostagem, e dentre esses dias com diferentes doses de biocarvão, 0, 5, 10 e 15%, baseado na massa seca da cama de aviário. Aqui então o esquema visual do experimento, os 4 tempos diferentes em que esses parâmetros foram medidos, com a cama de aviário sofrendo esse processo de compostagem, passando por todas as alterações físicas, estruturais, químicas, isso com diferentes doses de biocarvão, que também influenciam nesses parâmetros medidos no pH e na condutividade elétrica. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi justamente avaliar as alterações desses valores de pH e da condutividade elétrica promovidas pela adição de biocarvão à cama de aviário durante o processo de compostagem. Então, na figura 4 é evidenciado o processo de leitura de aferição do pH. E na figura 4, a leitura, a aferição da condutividade elétrica. O extrato aquoso que foi utilizado para essas duas leituras foi o mesmo. Ele foi obtido a partir da mistura da amostra da cama de frango, com 300 ml de água, isso num Erlenmeyer, que foi agitado por 1 hora a 60 repetições por minuto, e após esse período, num copinho de 10 ml,
Esse extrato aquoso foi reservado para que pudesse ser efetivada, ser feita a leitura de pH e a aferição da condutividade elétrica. Averiguando os resultados de pH, primeiramente, então, é possível observar uma grande variação. Nos primeiros dias foram observados valores de pH muito elevados, provavelmente devido à adição de agentes alcalinos desinfetantes para o tratamento da cama, já que é uma prática comum na avicultura que a mesma cama seja utilizada para vários ciclos de aves. Com o avanço da compostagem, vão sendo produzidos ácidos orgânicos, que são responsáveis pela diminuição do pH. E com a continuação do processo, os ácidos e as proteínas solúveis são metabolizados, e, consequentemente, o pH vai se elevando até o final da compostagem. Com as análises estatísticas, foi possível observar que as amostras com 10 e 15% de biocarvão tiveram valores de pH significativamente menores que os outros tratamentos, até os 90 dias de compostagem. Além disso, todos os tratamentos com menores valores de pH comparados ao tempo zero, principalmente aqueles que possuíam maiores doses de biocarvão. Ou seja, o pH elevado dos primeiros dias da primeira medição nunca foi superado. Uma explicação é a elevada porosidade do biocarvão, que pode ter influenciado na captura da amônia volatilizada, além da elevada densidade de grupamentos funcionais de superfície que o biocarvão apresenta. Já a condutividade elétrica teve um comportamento de aumento com o avanço do tempo de compostagem, com exceção das amostras que tiveram 0% de biocarvão. E o maior valor de condutividade elétrica foi observado aos 90 dias com a adição de 15% de biocarvão. Sendo assim, de acordo com as análises estatísticas, houve aumento significativo principalmente nas maiores doses de biocarvão. E, nesse sentido, destaca-se o efeito do biocarvão na aceleração da mineralização da matéria orgânica e também no aumento da liberação de íons, que pode contribuir com esses resultados de condutividade elétrica. Mediante o exposto, portanto, é possível concluir que a adição do biocarvão na cama de aviário durante esse processo de compostagem promoveu a diminuição, no slide, a diminuição nos valores de pH, principalmente nas doses de 10 e de 15% de biocarvão. Como observado também no gráfico e nas análises estatísticas, o efeito sinérgico da adição do biocarvão com o aumento do tempo de compostagem promoveu o aumento da condutividade elétrica, ou seja, quanto maior a proporção de carvão, quanto maior a compostagem, maior foi a condutividade elétrica. Uma relação proporcional entre o tempo de compostagem, a dose de biocarvão e a condutividade elétrica. Ou seja, o uso do biocarvão atrelado ao tratamento da compostagem é uma boa alternativa para aumentar a matéria orgânica e fornecer nutrientes, demonstrando o potencial para ser utilizado como adubo orgânico. Muito obrigada pela atenção e oportunidade de apresentar esse trabalho no Simpósio Catarinense do Campo à Mesa, que trouxe a possibilidade de abranger tantos temas diversos, mas ao mesmo tempo tão próximos. Os agradecimentos especiais. Obrigada, CAPES, pela concessão de bolsas. Obrigada, Rural, pela experiência acadêmica incrível, as oportunidades profissionais e pessoais de crescimento singulares. A FAPERJ, pela concessão da minha bolsa de iniciação científica. E o Laboratório de Química e Poluição do Solo, o Equipo, que possibilitou o intercâmbio desses trabalhos e a realização dessa apresentação e proporciona tanto conhecimento rico. Muito obrigada e até a próxima. Minha apresentação finaliza aqui.